as chuvas aqui, elas têm períodos, tem época que chove mais, tem época que chove menos. Então, aqui nesse livro de História de São Mateus, quando eu falo da geografia, eu falo sobre as secas e as enchentes. Né? Então, o que acontece? Em 1865, é um dado de um geógrafo alemão que passa aqui, Hart, e aí ele fala, olha o rio São Mateus nas grandes secas, ele narra, sim, ele narra. Nas grandes secas, o mar avança pelo rio, mata a relva e mata os peixes. 1865. Até porque é um fenômeno... É um fenômeno natural, mas era esporádico. Sim, sim. Aí o que aconteceu? Isso aí, gente, eu estou falando assim porque é uma coisa que eu estou vendo lá e os moradores ali da região do Mariricu, Meleiras, também estão percebendo isso. Quando foi feito aquele aterro para Conceição da Barra, lá para acabar com aquele problema da bugia. Sim, da bugia lá. Eles tiraram a areia, eles não tiraram a areia do mar para aterrar. Eles puxaram a areia da boca do rio. A boca do rio tinha 150, 200 metros de boca de barra ali em Conceição da Barra. 300 metros no máximo. Hoje tem 1 quilômetro de boca de barra. Então o mar entra muito. Então está dando prejuízo aos proprietários de terra naquela região ali de Barreiras, Meleiras, e lá na ponta, lá no Tilico, aquela região ali do Tilico, do Porto do Tilico. Então, aquela região ali, os proprietários, já teve gente que perdeu mais de 50 metros de terra. Nossa! Porque a maré vai entrando, vai quebrando e vai jogando. Tudo para não tem jeito, a força do mar. E a força do mar. Pra segurar. Então precisa, o governo já foi alertado isso, eu acho que eu fui o primeiro que chamei a atenção. Falei, olha, isso vai dar problema, vocês estão tirando a água, a areia da boca do rio, isso vai repercutir depois. E não deu outra. Então, o que está acontecendo? Agora, todo ano, salga. Não era todo ano. Por isso que quando acontecia de salgar. Por isso que eu falei, porque antes parecia que não era assim tão recorrente. E agora está todo ano, né? Agora essa questão de como existe esse fenômeno que salga, né, o rio, a gente precisa, a longo prazo, de dar um jeito de equilibrar isso com a barragem, mudar a captação daí mais para cima. Agora, a curto prazo, isso já era para ter sido resolvido. Como? Desde a época de a curto prazo, mas aí... A curto prazo é o poço, não tem outra solução. O poço artesiano. Esse poço profundo, Poço artesiano. Mas fazer um ou fazer vários? Não, são vários. Quando aconteceu lá acho que foi no governo de Amadeu, no governo de Rui, já tinha acontecido um salgamento até desse, que teve aquela conversa de trazer um dessalinizador. Não, o trouxe o dessalinizador foi para Guriri, porque salga primeiro o Mariricu. O dessalinizador, ele foi colocado, mas aquilo estava iniciando o processo de dessalinização. Então era coisas experimentais. Era uma base experimental, até a Fundação Nacional de Saúde que deu dinheiro para fazer essa base experimental, porque tem problemas disso no Brasil todo. Só que o ideal do dessalinizador é você ter uma água estabilizada, por exemplo, ela tem tanto de sal. Aí você vai regular as membranas do dessalinizador para aquele tipo de água. O Mariricu, um dia tá doce, um dia tá salgado, aí oscila, não dá certo. Não dá certo, você tem que ter uma coisa, era melhor pegar água do mar. Que aí você já tinha já pegava direto, ppm, né, que chama, partícula por milhão, né, ppm. Então, foi isso que aconteceu. Mas a solução, tanto do Guriri como de São Mateus, solução de curto prazo é poço, não tem outra. Teve uma audiência pública, acho que foi no governo de Amadeu, ou foi no governo de Laureano que salvou, não sei. Aí eu fui para a audiência, né, e pedi a palavra. E eu estava... Foi no governo de Amadeu. Foi de Amadeu? Foi de Amadeu. Que Amadeu os últimos eu já tinha feito a parte do capítulo aqui da geografia. E nas minhas pesquisas, né? Então, junto com um geólogo da Petrobras, então a gente identificou esse aquífero. Tem um aquífero embaixo de São Mateus enorme. Ele é depois da pedra, né, que é usada para fazer a louça, né? Então tem essa pedra
aqui embaixo tem uma jazida enorme dessa pedra. É então, porcelana? Para fazer porcelana. É mesmo? Olha. Então São Mateus é uma jazida muito grande. Só que ela é profunda, sim, mas é muito grande. E aí o que acontece? Abaixo dessa pedra, por isso que o pessoal que vai furar poço tem que romper uma pedra. Ah, sim. É uma pedra tipo pedra de amolar, um negócio mais ou menos assim. A pedra que não é muito dura, não. Isso é da formação lá, vulcânica, de milhões de anos atrás. E aí embaixo tem a água pura, perfeita. É mesmo? E é muita. Pode abastecer São Mateus sem problema nenhum. Aí na época eu falei isso e falei assim, olha, o que precisa fazer é uma rede de poços nos bairros. Cada bairro você tem que fazer um poço. Sim. Porque a rede aqui em São Mateus, ela sai daqui, eu acho que é com 300 ou 400 milímetros que sai daqui. Então, um poço não vai dar pressão numa rede de 300, 400. Um poço dá uma pressão na rede de 50. Na canaleta. Né? Então, é bobagem, negócio de for fazer um monte de poço ali perto na Avenida Gricaré. Lá embaixo, né? Você tem que pegar, vai lá na Aroeira, faz o da Aroeira, no Bom Sucesso faz outro. Vai fazendo e vai cortando a ponta da rede. Alimenta com o poço. Sim. Entendeu? Sim. Aí, quando você fez na Aroeira, corta a rede lá e esse aí, poço... quando você chegar aqui na cidade, aí a pressão é menor. Você não tem que jogar uma pressão para a água ir lá na Aroeira. Não. Aí você diminui a pressão e faz os daqui. Mas não, fizeram tudo ao contrário. Aí depois, já no final do governo de Amadeu, que começaram a fazer outros poços. Outros descentralizados, e depois o prefeito deu continuidade, arranjou aí um recurso lá e deu continuidade. Mas aí choveu, o que acontece? É aquela coisa de falta de planejamento na cidade. Quando chove, aí o pessoal, acabou o problema. Não acabou. Continua a furar os poços, porque sempre vai salgar.